Para a gente entender um pouco mais sobre questões técnicas envolvendo esse acidente, nós conversamos agora com o Durval Fantozzi Filho, especialista em aviação. Ele, inclusive, mora em Vinhedo, na cidade onde essa tragédia aconteceu. Bom dia para você, já boa tarde, né? Perdão, bem-vindo aqui ao nosso Agora CNN. Durval, eu gostaria de pedir que você explicasse um pouco como que a gente pode enxergar as circunstâncias em que esse acidente ocorreu. A gente, obviamente, ainda não sabe quais foram as causas concretas dessa tragédia, se o clima teve ou não foi um fator decisivo, mas a gente tem ouvido que essa aeronave, em especial, era uma aeronave segura, com histórico de segurança bastante positivo. O que pode explicar essa tragédia na sua avaliação? É claro, dentro das possibilidades, considerando que a investigação ainda está em andamento. Muito obrigada pela presença. Deixa eu só fazer uma retificação. Eu não sou especialista em investigação de acidente. Eu sou piloto comercial e faço assessoria à segurança de voo aí para os nossos clientes, né? Foi um acidente às quais eu, inclusive, testemunhei o acidente. Eu moro em Vinhedo, coincidentemente, e eu estava na cozinha de casa quando eu ouvi o barulho fora do normal, um barulho atípico de uma aeronave sobrevoando aqui a cidade de Vinhedo. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu não conseguia ver a aeronave porque o céu estava muito encoberto, o teto estava baixo. Mas eu conseguia ver um barulho muito atípico, como se os motores estivessem realmente empregando uma potência muito grande, como se fosse uma decolagem, ao passo que a velocidade do deslocamento da aeronave, a gente tem um pouco de noção, porque já são muitos anos na aviação, mas eu percebia claramente que a velocidade de deslocamento da aeronave era muito lenta, ou seja, aquilo tinha alguma anormalidade que estava acontecendo. Eu, na hora, eu estava ouvindo, inclusive, um vídeo pela internet e eu até abaixei o som do celular para poder... Aquilo me chamou muito a atenção, eu fiquei na janela olhando aquilo, porque aquilo realmente era muito atípico. E, para minha surpresa, depois de mais uns 15, 20 segundos, talvez um minuto, eu tive a triste imagem que eu nunca tinha visto na minha vida, de ver essa aeronave saindo da camada num voo descendente em espiral, numa manobra, numa ocorrência que se chama parafuso chato, né? E a gente sabe que o parafuso chato, ele é uma manobra a qual o aviador não consegue recuperar o controle da aeronave. Aquilo me deu uma agonia muito grande, porque eu sabia que aquele avião ia bater. Como de fato aconteceu isso, né? Em relação ao que possa ter ocorrido, né? A gente também deixa sempre muito claro isso, que as respostas a gente só vai ter após as conclusões aí das investigações feitas pelo Seripa 4, subordinado ao Seripa. Eles sim vão poder emitir um laudo dessa investigação e das causas reais desse acidente. Evidentemente que o fator contribuinte, que eu imagino que vai ser preponderante nesse acidente, tenha sido realmente o fator meteorológico, com a ocorrência de muito gelo. Desde ontem, a gente tem verificado pelos metares e pelos prognósticos aeronáuticos que a gente utiliza, as ferramentas que a gente utiliza, os prognósticos estavam dando a ocorrência de gelo severo a níveis baixos, né? Onde justamente essa aeronave estava se encontrando. Pelo site Flight Radar, foi possível ver que ele estolou, né, a 17 mil pés. Quando ele estava a 17 mil pés, foi onde ocorreu o stall, que é uma manobra, é uma ocorrência, vamos dizer assim, que ela acontece quando você tem uma velocidade muito baixa, a ponto de o avião perder a sustentação. Então, um dos fatores que eu acredito que a investigação vai caminhar nesse sentido, talvez como fator contribuinte principal, foi a ocorrência em razão da meteorologia, talvez associada a gelo que tenha sido contaminado. A aeronave se envolveu com isso e provavelmente teve gelo, as quais leva à deformidade da superfície aerodinâmica e à degradação do voo, né? Então, isso provavelmente, no meu entender, só que isso é uma opinião muito pessoal, o que realmente vai esclarecer vai ser o pessoal do Seripa 4.
Agora, Durval, eu imagino que para a gente já é tão impressionante ter visto essa imagem, já é uma coisa que mexe tanto com a nossa cabeça. Imagina para você que é piloto, que poderia aí de alguma forma se imaginar no lugar da pessoa que estava conduzindo essa aeronave, né? Diante do que você está observando de resposta ao acidente, a forma como as autoridades brasileiras estão se unindo aí para tentar fazer com que essa reação seja a mais eficiente possível. Você avalia que está de acordo com os melhores padrões aí que poderia ter? Como que você enxerga todo esse trabalho de resgate, essa atuação aí das autoridades diante desse acidente? Olha, em relação à questão, eu não dormi direito essa noite, porque foram 1 minuto e meio de queda em espiral, em parafuso chato, e nesse 1 minuto e meio, a gente como piloto imagina a sensação de impotência, de tudo que você possa imaginar de mais terrível que possa ter ocorrido dentro da cabine dessa aeronave. Não foi um CFIT, que a gente chama, né? Um acidente que o avião vai e bate em alguma coisa e morre todo mundo instantaneamente. Nesse sentido, eu nem dormi direito, porque a gente se coloca no lugar do outro colega e imagina o que possa ter ocorrido, a sensação de, eu não sei a palavra certa para encontrar isso, mas é uma coisa terrível. As providências que foram tomadas por parte das autoridades são as melhores possíveis, né? A gente está vendo muita atuação por parte não só das polícias militares, do Corpo de Bombeiros, como do próprio pessoal do CENIPA. Eu tive a iniciativa, assim que eu presenciei, que eu vi esse acidente, eu tenho colegas no CENIPA 4, eu entrei em contato com eles e me coloquei à disposição, inclusive para ajudar nas investigações, testemunhando o que eu ouvi, né? Então, o trabalho do CENIPA e do CENIPA 4 é um trabalho de os profissionais exemplares, eu diria que talvez se equiparem aos profissionais da Europa, dos Estados Unidos. Eles são muito técnicos e a gente tem certeza que esse acidente vai ser elucidado, até porque as caixas pretas também foram facilmente encontradas, quer dizer, o cenário da ocorrência do acidente facilitou nesse sentido, né? Vai facilitar a investigação. Então, eu acredito e o trabalho do CENIPA é sensacional, porque eles não têm o objetivo de criminalizar ninguém. Eles querem simplesmente elucidar o que aconteceu, publicar isso para a comunidade aeronáutica, para que a gente possa cada vez mais voar em segurança. Então, para mim, o pessoal são muito profissionais e estão trabalhando, estão de parabéns a todos os envolvidos aí. Passaram, parece que a madrugada toda, trabalhando bastante. E os seus amigos do CENIPA, Durval, eles chegaram a te dar algum relato de como está sendo feito esse trabalho lá, do clima? E principalmente, né, se outras pessoas, assim como você, que tomou a iniciativa de se oferecer para ajudar, como voluntário para ajudar nesses trabalhos, se outras pessoas também têm feito esse movimento, se eles têm sentido esse apoio e essa disposição de outros pilotos ou outros profissionais da área em colaborar dessa forma? Veja, o trabalho do CENIPA é um trabalho de formiguinha, né? Eles vão construindo esse quebra-cabeças a partir de depoimentos, né? De vários depoimentos. Eu não tive contato mais com eles, eu estou aguardando essa semana se eles entram em contato comigo para poder pedir um testemunho meu, mas é um quebra-cabeça, né? Tem que se montar um quebra-cabeça agora para poder entender a dinâmica desse acidente e esclarecer realmente as causas, né? Então, eu não tive ainda mais, voltei a ter contato com eles, mas acredito que eles já estão muito empenhados em iniciar essa investigação e depois elucidar tudo isso daí para a sociedade. Durval, eu gostaria de trazer aqui o Pedro Venceslau para a nossa conversa, para ele fazer uma pergunta para você. Durval, Okay. Esse foi o quinto pior acidente envolvendo uma aeronave desse tipo, a ATR 72500, que é a aeronave da Voepes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse modelo, porque ele é um modelo que faz rotas domésticas e ele acaba voando mais baixo, né? Porque ele utiliza aeroportos menores. Talvez isso tenha colaborado para o acidente, o fato de ele estar voando mais baixo, deu menos possibilidades de manobra para evitar o que aconteceu? É um avião seguro? Não. Não, é um avião extremamente seguro, né? Eu não quero nem questionar esse acidente aqui. Vamos falar um pouco de estatística de acidente aéreo, que o próprio CENIPA divulga, né? E os números são surpreendentes, porque a grande maioria dos acidentes aéreos são causados por fatores operacionais.
que é uma conjunção de fatores humanos com fatores de operação, né? Quem opera são os tripulantes. Isso é uma estatística de acidente aéreo, né? Mas em relação a essa aeronave, é uma aeronave extremamente segura, é um avião que já está homologado há muitos anos, não tem nenhuma relação direta, por ser esse tipo de avião, a ocorrência desse acidente. Eu não vejo zero porcentagem de associação com essa aeronave por causa desse acidente. A aeronave no meu intuito, né, no meu ponto de vista, é um avião muito seguro. O fato de ser turbohélice é o perfil, é a característica dessa aeronave. Ele possui todos os equipamentos de segurança, de proteção que as aeronaves maiores e as menores as quais eu vou na aviação executiva, eu vou aviões pequenos, aviões até 8 lugares, 10 lugares. E, portanto, esse avião é um avião acima de qualquer suspeita. Ele é extremamente seguro e a gente está acreditando que provavelmente o fator da meteorologia tenha contribuído com esse acidente. Durval, você comentou que você trabalha na aviação executiva. O fato de ser uma aeronave menor a torna mais sujeita a algum tipo de risco em relação a grandes aviões comerciais? Ou a gente não tem nenhuma relação, o nível de segurança é equivalente? Porque culturalmente, né, fica aquela ideia de um avião pequeno, para quem vai pegar um avião, tem aquele mito, né, de que o fato de ser uma aeronave menor, às vezes que não transmite aquela magnitude de um grande avião comercial, poderia sentir aí um risco maior ou talvez mais suscetível a questões meteorológicas, por exemplo, ou não há influência? Não há influência nenhuma. Todos os equipamentos a bordo que a gente tem num avião pequeno, eles são exatamente os mesmos equipamentos a bordo que tem uma aeronave grande, né? Sistemas de proteção, radar meteorológico, os transponders, os equipamentos de navegação, os GPS, é tudo exatamente igual a uma aeronave de maior porte, né? É como você andar num carro pequeno e andar num ônibus, né? Tem pessoas que se sentem mais confortáveis talvez andando num ônibus, porque é maior, né? Tem aquela falsa sensação de proteção, né? Mas em relação a isso, as aeronaves, elas, em geral, sendo homologadas, todas elas oferecem um grau de segurança altíssimo, altíssimo. Eu estou na aviação há muitos anos e a gente pode testemunhar, pode dizer isso com muita propriedade. Então, a questão do tamanho é simplesmente um fator de tamanho, vamos dizer assim, né? Bem explicado. Então, isso não tem relação. Todo avião, ele oferece muita segurança, obviamente, desde que tenha uma tripulação profissional, treinada e proficiente para voar o equipamento. Muito obrigada. Nós conversamos agora com Durval Fantozzi Filho, que é piloto, estava ali próximo do local do acidente, ajuda a gente aqui a entender um pouco as circunstâncias em que essa tragédia ocorreu. Muito obrigada pela presença aqui no Agora CNN, Durval. Ok, um abraço a todos vocês.